começar, eu queria dizer para vocês que encarar esses desafios da Nigéria e outros mais, não precisa ser louco. Mas se for, ajuda. Porque é loucura total. Quando eu fui à Nigéria, eu levei uma extensão enorme, porque eu pensei, poxa, eu vou fazer um monte de coisa. Vou levar uma máquina de algodão doce, vou levar pipoca, vou levar um monte de DVD, até descobri que na Nigéria não tem energia elétrica. E ninguém me falou isso, né? Thiago, não te falaram também, né? Eu também fiquei no interruptor meia hora, assim, xingando o Marcelo e o Léo na minha cabeça. Esses caras não me contaram onde eu vim parar, né? E eu tive o desprazer de estar na Nigéria num tempo de cisão com o orfanato do James, que vocês conhecem bem. E ter encontrado o capeta lá em forma de gente, que é um homem mau, que negligencia o cuidado aos pequeninos. Isso foi difícil para mim, porque eu tenho uma certa dificuldade de lidar nesses momentos de crise. Meus avós são italianos, eu sou palmeirense, vocês sabem como que a torcida do Palmeiras é. Então, nessas horas de desespero, a gente quer explodir, matar as pessoas, a gente quer bater em todo mundo. E eu sempre pensava, e até orava, Deus, me dá um jeito de bater nesse cara, assim, com muita unção, né, e poder da parte do Senhor. O que aconteceu é o seguinte, gente, vou resumir. Eu e o Léo chegamos na Nigéria, e de cara o bispo pediu para a gente pagar a matrícula das crianças, não fazia parte do acordo, mas pagar a matrícula das crianças para estudarem na escola dele, dentro do orfanato. Isso não tinha nada a ver. As crianças são de dentro do orfanato e tinham que pagar para estudar dentro do orfanato. E não tinha nada no acordo, nada nesse sentido. O Léo ficou muito bravo, mas o Léo é mineiro e o bravo dele é sossegado, assim. E eu fiquei psicopata, né? Eu não falei nada, mas eu só estava pensando um jeito de explodir o orfanato. Tira as crianças e explode tudo. Porque aquele cara é terrível. E aí a gente começou, eu e o Léo, a maquinar. A gente pensou, poxa, esse cara vai piorar a situação. Isso é só o começo. Imagina o que esse cara vai fazer depois. E aí a gente foi até a assistente social, que é devagar no processo, até porque ela fazia parte dos planos do bispo, planos de paz e não de mal, né? E talvez planos outros. Planos de amor. Planos de amor, é. E aí, imagina só, gente, chegou um momento em que o bispo marcou uma reunião e falou, olha, vocês têm que pagar X para as crianças continuarem estudando aqui. O Léo se revoltou de tal forma que eu nunca vi o mineirinho ficar tão bravo na vida. Ele falou tudo que ele podia para o bispo. E eu fiquei super feliz. Agora sim o Léo tá fera, né? Mas isso foi assim, a gota d'água. Porque a partir daí o bispo entendeu que nós seríamos um problema e nós entendemos que aquilo ali talvez seria os nossos últimos dias com as crianças. Isso seria um problema de ter que abandonar ou ter que fazer um processo muito difícil de resgatar todas. E aí a gente optou pelo processo de, adivinhem vocês qual? De resgatar todas. Mas para isso a gente apanhou muito. E aí o Léo voltou para a Inglaterra e entrou em contato, o pessoal dos Estados Unidos que enviava dinheiro para o bispo entrou em contato com ele e eles começaram a conversar a respeito da grana que eles estavam mandando. Eu sei que ao todo, se eu não me engano, foi mandado 53 milhões de nairas, que é o equivalente a construir um hotel. E foi o que ele fez, né? Ele fez um hotel. E eu tirei foto desse hotel e eu acho que isso foi o estopim para ele me mandar embora do orfanato, num dia que pareceu cena de filme. Porque o Léo me ligou e falou, Gito, a gente está conversando com os americanos e talvez fique perigoso para você ir. Então, dá um jeito de ir embora. E eu fiquei com medo, porque um dia antes o bispo falou para mim que tinha tido um sequestro na região de um homem branco. Só que ele falou para mim 10 vezes,
fica bem aqui, não tem perigo para você, você está em casa, meu irmão, eu te amo, em nome de Jesus. Ah, legal, bispo, que joia. Aí a segunda vez, vai ficar tudo bem com você aqui, eu te amo. Esse bispo vai me matar, né? Esse cara já tá... A terceira vez eu já comecei a arrumar a mala, falei, esse cara vai me matar hoje. E aí quando o Léo falou, Gito, que tal você ir embora daí? Eu já estava com as malas lá no meio da rua, né? Fui para um hotel e a gente combinou que ia ser a operação que a gente chama de êxodos, né? A gente ia entrar com todos os processos judiciais para tirar todas as crianças. Mas aí que foi o pior. Na segunda-feira eu voltei para o orfanato. E quando eu cheguei de manhã, a ex-esposa dele estava lá, ela que abriu o portão que estava trancado. E quando ela me viu, foi um susto tão grande que tanto eu assustei por ela estar lá, quanto ela por ver um menino insistindo em ir. E aí eu entrei e umas crianças me cercaram e falaram, Gito, teve um sequestrador no seu quarto. E o bispo invadiu o seu quarto porque ele é corajoso. E ele protegeu o seu quarto e não deixou ninguém roubar nada. Aí eu pensei, não, agora lascou de vez, né? Cheguei no quarto para pegar um gravador, queria gravar a menina falando isso, quando o segurança que trabalha para nós veio correndo e disse, por favor, o senhor tem que ir embora agora, porque o proprietário do lugar falou que não quer te ver aqui. E eu falei, olha, eu não vou embora porque eu estou procurando um gravador. Ainda não soube nem mentir, né? Falei pro cara isso. E ele ficou desesperado e insistiu, não, você tem que ir embora agora, vai embora agora, e não sei o quê. E eu falei, não, pera aí que eu estou aqui ajeitando as coisas, vou ligar pro Geru, depois eu vou. Aí ele ficou muito nervoso quando eu ia embora, ele me pegou pelo colarinho assim, e me levou para fora do orfanato, pedindo para que as mulheres que trabalham lá fossem por outro caminho, distraindo as crianças. E ele me levou para um mato e ligou para alguém me buscar de moto. E aí a gente viu as crianças chorando junto com as cuidadoras e começou a partir daí um monte de ameaças de morte, né? Para Diana. Ele mandou um recado assim, eu estou te seguindo passo a passo. E ele também disse, se 20 brasileiros, se 20 homens brancos vierem para a Nigéria, vai ser preciso providenciar 20 caixões para eles voltarem. Né? Esse é o nível do nosso irmão em Cristo Jesus, que não tem nada a ver com Jesus de verdade. E a partir daí, gente, foi um desespero sem fim para pensar na possibilidade de tirar essas crianças, porque elas ficaram à mercê desse homem mau. E nós do lado de fora esperando o Léo chegar para tomar uma decisão, alugar um lugar e conseguir fazer todo o processo de retirada dessas criancinhas todas. Gente, foi os dias mais difíceis. Eu brinco de que foram os dias do exílio, né? Porque eu fiquei em várias casas do pessoal da missão, que eles temiam por ser um homem branco e por causa das grandes ameaças que o bispo estava fazendo a todos da equipe. E eu fiquei sem ter o que fazer, sem energia elétrica, sem contato, sem banho. E até que eu resolvi fugir do meu próprio exílio. Eu fui para um hotel, só que para isso eu tive que fazer inscrição, né, dar entrada em todos os hotéis, para que se ele me procurasse, ele me achasse em todos, e ao mesmo tempo em nenhum deles, né? Que eu teria tempo de correr. E aí eu fui para o hotel, aí deu para trabalhar no computador e passar informações para o Brasil, passar para o Léo e decidir como é que ia ser o processo. Gente, imagine só que nesse meio de tempo, todos os nigerianos que trabalham para nós ficaram perdidos, porque quando o brasileiro se perde, sem saber o que fazer, eles também se perdem, sem saber qual atitude tomar. E sofrendo ameaças de morte. A Diana, que é a nossa diretora, teve que sair de casa e morar na casa dos sogros. É o nível de medo lá. Aí o Léo chegou e fomos alugar a casa. Foram várias tentativas de aluguel, porque você tem que dar, acho que vocês sabem melhor do que eu o processo, não é? Tem que dar uma entrada e pagar 2 anos para poder alugar. Você tem que pagar 2 anos de uma vez.
E ninguém tem dinheiro assim, né, para alugar 2 anos de uma vez, de uma hora para outra. Mas a gente conseguiu conversar com o senhor para pagar 1 ano e o 2º ano durante esse ano, né? Uma casa novinha, e foi super legal porque quando nós estávamos conversando sobre alugar, ele falou: que vai ser aqui? Aí o Léo respondeu: vai ser um orfanato. E ele disse assim: eu espero que não seja para aquele tipo de crianças bruxas. Aí eu já falei: agora que estava dando certo, né? E a Diana confrontou, falou assim: mas como assim, o senhor também odeia elas e tudo mais? Daí ele falou assim: não, é que os meus filhos foram acusados de serem bruxos porque a vizinhança não entende como a gente construiu isso aqui tão rápido. Eles acham que a gente tem a ver com o capeta, né? Para ter conseguido construir isso aqui tão rápido. Na verdade, porque ele tinha grana, morou fora dos Estados Unidos. E aí foi a nossa deixa, porque a gente falou: olha, os seus filhos não sofrem o mal de serem estigmatizados porque tem o Senhor para protegê-los. O Senhor sabe que eles não são e o Senhor protege-os. Mas os nossos não tem ninguém para proteger. E se eles não tiverem um lugar como esse do Senhor, eles vão morrer. Então o Senhor é de Deus para nós. Porque agora o Senhor entende o que está acontecendo. E isso quebrou o coraçãozinho dele. E ele facilitou todos os processos para nós. E a gente tem uma casa linda agora lá. E com vários quartos com banheiro, energia elétrica, ventilador. Os meninos, quando tem energia, eles passam o dia inteiro ligando e desligando e olhando para cima assim. Tem várias coisas para eles fazerem agora que não tinha no outro orfanato. Mas a gente teve o dia de dividir as crianças, porque nós não tínhamos a guarda de todas. Esse foi o pior dia dos dias que eu vivi na Nigéria. Eu acho que um dos piores dias da minha vida, porque eu estive no lugar de Schindler do filme. Eu e o Léo, acho que a gente se colocou no lugar de Schindler, de ter que decidir quem vai e quem não vai. A gente não tinha esse poder de decisão, mas dava a impressão que sim, para as crianças. E foi terrível, porque o ex-administrador do orfanato, o bispo, ele não tinha nem foto delas. Então, para ele não ser passado para trás, no dia da separação das crianças, ele pediu as fotos que nós tínhamos, e isso já escuro. Então imaginem vocês esse processo de última hora, uma mesa no escuro, algumas lanternas, e o pessoal colocando foto de um menino, o Joãozinho, e aí a assistente social, ou a Diana, falava: o Joãozinho é nosso. Aí o Joãozinho vinha para o nosso lado. E aí botava a lâmpada lá na Mariazinha e falava: a Mariazinha não é nossa. Aí a Mariazinha sentava no cantinho para chorar. Agora o Pedrinho é nosso, a fulaninha não. E eles começaram a se reunir em grupos para chorar e para clamar: pelo amor de Deus, tia me leva, tio me leva. Os mais desesperados vinham abraçar a gente na expectativa de que o abraço os comprasse. E eu fiquei cercado de moleque me abraçando e não olhava para eles porque eu não podia olhá-los. Eu não tenho coração para olhá-los. E foi até o momento em que nós descobrimos que nós tínhamos tantas. Elas foram buscar as malinhas e os que ficaram, os que não choraram, vieram nos ajudar a levar os outros. Vieram nos ajudar a carregar a mudança. Isso foi muito difícil, né? Um dos que eu tinha muito carinho é o Godwin. E o Godwin me ajudou do começo ao fim a carregar tudo em silêncio. Ele não falou um A. Ele ficou em silêncio. E quando nós terminamos, eu não tinha coragem de olhar para o rosto dele, mas ele pôs a mão no meu ombro e disse: bye, uncle. Tchau, tio. E aí eu segurei o choro e fui embora e não chorei. No dia seguinte eu chorei das 8 às 11 da noite, mas no dia eu não chorei, nem o Léo. O Léo também no outro dia chorou o dia todo, né? E aí, gente,
esses meninos agora que sobraram, eles estão num processo que vai depender da justiça para estarem conosco. É favorável a nós. Se o país fosse o mínimo, um pouquinho mais sério, nós os teríamos. Mas é um país cheio de corrupção, de muita dificuldade. Por outro lado, nós temos as crianças que foram super felizes, já nos abraçaram no caminho mesmo, alegres por estarem num novo lugar. Quando nós chegamos, a casa ainda estava desarrumada e elas que tomaram a iniciativa de varrer para colocar o colchãozinho, de levar o lixo para fora, de ajudar os pedreiros a tirar tijolo. Um processo de, esse aqui é o meu lugar, isso aqui é a minha casinha. Enquanto isso estava acontecendo, que nos deixava cheios de esperança, de amor, de carinho, foi o único alento naqueles dias. Chamaram o Geru, que é um dos nossos, para o orfanato, porque alguns pequenos começaram greve de fome, para que pudessem ir conosco, né? Foi a primeira vez na história da minha vida, né, que eu ouvi falar de crianças começando greve de fome, para querer serem libertas, né, livres. E um dos cabeças da greve de fome é o Davizinho, o Davidzinho, um menininho de 2, 3 anos, 4 aninhos, soro positivo e muito doentinho. E ele fez isso de tristeza, mais que de consciência ideológica, mas de tristeza. Ele não quis comer mais. E o Geru teve que falar para ele: Davi, Davidzinho, nós só vamos levar você se você estiver vivo. O seu corpinho não interessa para nós. A gente quer você vivo. E aí ele comeu um pouco, mas eles estão comendo no orfanato desse cara uma vez por dia. E eles comem aquele Gary, Gary que eles falam, né? Gary é o cara. Eles comem aquilo que é uma massa de inhame com pedacinhos de frango junto com um tempero, uma raizinha que eles têm lá. Eles amam, mas isso não é suficiente. O pintor que pintou o orfanato um tempo, o bispo chamou ele para fazer um orçamento do hotel, nesses dias agora. E ele chegou para o nosso motorista, o Eman, completamente enfurecido, e falou: Eman, como vocês deixam aquelas crianças no estado que estão, morrendo de fome? E o Eman falou: nós não estamos mais lá. E a partir daí o Eman ficou super preocupado: Gito, eles estão morrendo de fome. No dia em que nós fomos resgatar as crianças, elas já estavam morrendo de fome. Porque o Eman, que é um cara grandão e bombeiro e todo corajoso, ele ficou o tempo todo do meu lado chorando, porque elas falavam em bíblia, a língua delas: tio, nós estamos com fome. E eu notei que eu saí de lá com a Vitorinha gordinha, o Bobó parecia um leitão. E voltei para lá com a Vitorinha já murchinha aqui no rosto, e o Bobó desanimado, já não zoava mais comigo, já não me xingava mais, porque ensinei ele a falar bundão. E ele não falava mais bundão para mim, só falou uncle e segurou na minha perna e ficou. Os meninos estavam nesse estado. Então a nossa oração é para que a justiça possa agir na Nigéria e a gente possa ter essas crianças conosco. Porque, por outro lado, as nossas crianças lá, elas comem 3 vezes por dia e comem bem. E além disso, elas recebem uns lanchinhos, algumas coisinhas o dia todo. E é um lugar que tem sido agora construído para ser uma fábrica de esperança, um lugar de esperança, de amor, de carinho. Eu queria compartilhar com vocês, que eu falei bastante do capeta, né? Eu queria falar para vocês de esperança, porque isso a gente constrói daqui para lá. E a gente constrói juntos. E eu tenho alguns sonhos para aquele lugar, alguns projetos para aquilo lá, junto com o pessoal. Os nigerianos não acreditam que pode dar certo, porque eles nunca viram nada dar certo. Mas eu e o Léo, a gente acredita. O Marcelo, e eu quero fazer vocês acreditarem hoje à noite. Porque o nosso espaço é legal.
Nós temos várias casas, nós temos recebido as crianças lá, mas a gente queria transformar aquele lugar num lugar que fosse referência na Nigéria, para que fosse facilitado o processo de outras chegarem. E essas outras a gente dá preferência às que estão com o cara, com o bispo. E para que eles sejam um lugar de referência, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa concretar a parte de fora, a gente precisa fazer um campo de futebol, porque futebol é a nossa bandeira lá, é o que funciona na hora de falar contra a bruxificação. A gente precisa pintar desenhos de crianças, daquele livrinho Jesus e as Crianças, nas paredes, com mensagens que elas vão entender. Jesus te ama, você é especial, coisas desse tipo. A gente precisa melhorar a alimentação delas, que já é boa, mas não é nutritiva, no sentido de uma nutricionista prepará-las. A gente precisa de atendimento médico, odontológico, psicológico, porque a maior parte delas são totalmente traumatizadas. Eu estava reparando, antes de vir embora, quais as crianças que não tinham cicatrizes das torturas. No nosso orfanato, eu acho que só 2 ou 3 que não tinham. E dessas 2 ou 3, elas tinham muitas cicatrizes por dentro. Todas traumatizadas. Um dos meninos que nós temos, ele chama Good News, Boas Novas. Ele é pequenininho. E nós fomos conversar com a mãe, que disse para a comunidade dele que ela os matou, para que a comunidade não os matasse. E a gente conversou com ela e eu fiquei revoltado lá. Eu acho que eu atrapalhei no dia, porque eu fiquei tão nervoso com o que ela estava falando acerca do profeta que mandou ela bruxificar os meninos, que eu peguei no rosto dela, falei assim, olha dentro dos meus olhos, né? E ela assim desviando, olha dentro dos meus olhos. E ela olhou, falei, tem verdade aqui? Ela, tem. Eu falei, seus filhos não são bruxos, eles são de Deus. E ela ficou olhando como se isso não interessasse muito. Aí eu apelei para o medo também. Falei, se a senhora não nos amar e trazer para perto da senhora de novo, eles vão no dia do julgamento sentar para falar para Deus o que a senhora fez. Aí ela me assustou. E eu vim com aquele sentimento de como que pode acontecer isso, né? E quando eu cheguei no orfanato, estava escuro, eu chamei o mais velho, eram 2 irmãos, o Christopher. Falei, Christopher, vem cá. Falei, olha, nós vamos cuidar de você, Christopher. Nós vamos cuidar de você até o fim. Nós vamos ensinar matemática para você. Porque ele mandou uma cartinha para a mãe. E nessa cartinha dizia assim, olha, eu estou bem na escola, mãe. Só estou mal em matemática. Mas o pai é bom de matemática e pode me ensinar. Eu peço a Deus que os abençoe muito. Oro sempre por vocês. Aí, diante dessa carta eu fiquei enfurecido. E aí eu respondi para ele, olha, nós vamos cuidar de você até o final. E eu falei, agora chama lá o Good News, por favor, para a gente ir. Porque eu quero falar isso com ele. E aí chamaram o Good News, que veio no escuro. Só que quando ele chegou perto de mim, ele achou que ele ia passar pelo mesmo processo que ele passou alguns dias antes de tortura. E o Good News fez xixi na calça, tremendo, na minha frente. No, uncle, please, no, uncle, no, uncle. E aí eu abracei ele, todo mijadinho. Eu falei, Good News, a gente ama você, o tio te ama e o tio promete que vai cuidar de você para sempre. Essas promessas, gente, a gente faz na hora. É Deus que coloca elas, perpetua elas no nosso coração. E hoje eu sou refém do Good News. Hoje eu tenho uma promessa a cumprir. Eu tenho que cuidar dele. A gente tem que cuidar dele. Porque essa promessa eu fiz em nome de vocês. Eu fiz em nome do Marcelo. Eu fiz em nome de muitos. Eu fiz em nome do meu pai, que quando eu estava indo disse, o pai não pode ir, mas vai por ele e me representa bem lá. Eu fiz em nome de todos nós. Nós temos um menininho que tem medo do nome de Jesus, porque foi em nome de Jesus que ele apanhou muito, e ele faz xixi na calça toda vez que alguém fala que quer orar com ele.
a gente tem que salvar ele. E nós temos que criar um ambiente para que ele seja cuidado. Porque eu prometi para ele, nós prometemos para ele que a gente ia cuidar dele. Isso significa que ele tem que comer bem. Isso significa que ele tem que ser atendido. Isso significa que nós vamos fazer por ele aquilo que nós faríamos pelo nosso filho. E eu não tenho filhos, mas eu quero fazer por ele aquilo que eu faria pelos meus.